As elétricas podem oferecer grandes quedas após o leilão de transmissão que acontece em junho. Vamos ver também as empresas de transmissão de energia quando elas devem anunciar dividendos e por que a Light acabou atrapalhando o setor de utilidade pública inteiro. Será que isso realmente é preocupante? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esqueça do like no vídeo, é sempre muito importante o seu like e considere também se inscrever no canal, tá? Então, primeiro falando aqui da questão do dividendo, rapidinho, das empresas de transmissão apenas, porque elas acabam segurando os dividendos muitas vezes por conta dos leilões de transmissão. Então, vamos ver quais delas aqui podem acabar anunciando. Bom, a Transmissão Paulista muito provavelmente pode acabar anunciando dividendos depois do leilão de transmissão, porque ela outras vezes ela anunciou no meio do ano dividendos, tá? Então ela está provavelmente segurando para ver como é que se sai, se ela ganhar leilão pequeno, ou de repente, que é difícil ganhar leilão pequeno, só temos lotes grandes praticamente, né? Enfim, ela vai ver os resultados aqui e decidir o quanto que ela pode ou não pagar de dividendos. Então pode ser, não é garantido, que ela anuncie dividendos já na sequência, depois do leilão de transmissão que acontece dia 30 de junho. A Taesa também costuma anunciar dividendos no meio do ano, então ela pode ter já dividendos no mês de julho ou agosto, anunciados também depois do leilão de transmissão. É muito mais fácil você anunciar um dividendo, saber o quanto você pode pagar, depois que o cenário está mais claro. Então as duas empresas podem sim anunciar dividendos, enquanto a Lupar, após aí a mudança de política de dividendos, tudo bem, mas por enquanto em 2023 ainda não vai ter dividendos, provavelmente mesmo aí, independente do resultado do leilão de transmissão. Bom, então o primeiro ponto é que as ações de transmissão de energia, Taesa e Transmissão Paulista podem anunciar dividendos logo após o leilão de transmissão. E o segundo, agora nós vamos falar da questão da Light. Por que a Light pode ter atrapalhado o setor de utilidade pública inteiro? Bom, primeiro que não é só a Light, começa aqui a história com Americanas, que trouxe um susto aqui no crédito, né, na questão do crédito. Então, todos os bancos, né, o setor de modo geral o mercado começou a querer cobrar mais por empréstimos. E aí isso deixa o financiamento das empresas mais caros. E aí o primeiro ponto que eu queria dizer é que não necessariamente o fato do crédito estar mais caro é ruim, porque os leilões de transmissão tendem a ter, de repente, deságios mais favoráveis às empresas vencedoras. Tem isso também a levar-se em conta. A outra questão é a própria Light, que a Light trouxe um impacto sim no setor de utilidade públicas inteiro por um momento, mas isso aqui é neste momento um pouco averso ao risco. Depois isso aqui aos poucos vai se tranquilizando, mas já teve sim um impacto, como a gente pode ver. Um exemplo é a Aja Saneamento. Ela tinha rating AA, ela tinha conseguido emitir em setembro do ano passado já com a taxa de juros bastante alta, uma taxa de CDI mais 2,5% e liquidação até 2029. Já em maio desse ano, a companhia fez uma emissão maior de 1 bilhão a um custo de CDI 3,6, com vencimento em 2025, para emissões AAA, consideradas mais seguras, e ainda assim houve uma diferença. Isso porque o mercado está mais exigente. E a gente já observa também que o prazo ficou mais curto. Por que esse prazo ficou mais curto? Exatamente pelo que o Santander nos conta, que as empresas elas estão buscando na estratégia de mais curto prazo esperar passar esse ruído, essa tensão, para depois que tiver mais, vamos dizer assim, ajustadinho, o mercado mais tranquilinho, eles começam a esticar essa dívida. Então é uma estratégia inteligente, faz dívida de curto prazo no meio dos canhões aí depois alonga essa dívida assim que tiver mais favorável para isso. E eles exemplificam, né, que o spread pode variar mais de 1% em relação às emissões feitas ali ao 2022, tá? Porém, as empresas de transmissão de energia elas têm uma vantagem, principalmente as maiores que conseguem ali balancear melhor as estratégias. Por quê? Dificilmente as empresas de utilidade pública terão dificuldade em financiar seus projetos, principalmente aqui no caso das transmissões. Os spreads podem vir maiores, mas estamos vendo uma tendência de queda. Todos os participantes dos leilões mapeiam seu funding antes de fazer ofertas, tá vendo? Existe aqui um ajuste. Se o mercado realmente vê que o negócio está muito feio, aí vão ser deságios mais favoráveis, o mercado se equilibra. No máximo que podemos ter é um ajuste pontual no bridge de pagamento, a depender das circunstâncias, mas nada que afete os projetos.
Outro ponto importante é que as empresas do vencimento do leilão de transmissão até realmente começar os desembolsos, leva-se um certo tempo. Então, elas podem aí, trabalhar com mais tranquilidade até realmente começar a desembolsar. Tá, mas por que o mercado então exagerou tanto aqui em relação a Light? Será que faz sentido? Bom, sentido faz, mas aqui já deve se ajustar, na minha opinião. É por conta da recuperação judicial, esse pedido aqui que a justiça acabou aceitando, tá nessa novelinha aí, né? O que acontece? O mercado não esperava que uma empresa de energia pudesse estar pedindo pedido de recuperação judicial. E aí, a partir do momento que abre uma brecha dessa, o que impede de outras empresas seguirem o mesmo caminho? Então, você aceita pegar uma debênture, que é um empréstimo aqui, né, para as empresas de energia, sabendo que não vai ter recuperação judicial, de repente tem, você acha que tem um risco um pouco maior, então, para o setor inteiro. Porém, é muito específico, né? A Light ela tem aqui os probleminhas dela de furto de energia, né? Tem um monte de investimento para fazer, é um case um pouco diferente. Então, eu acho que aos poucos aqui o mercado já vai se ajustar, já vai entender melhor que é um case específico da Light, embora talvez fique algum respingo aqui nas empresas de distribuição, mas não acho que também deve se ajustar, tá? Mas nas outras empresas de transmissão, acho que isso aqui é só um pequeno susto, já passa. Então, acho que não faz sentido ficar se preocupando que o endividamento das empresas vai ficar mais caro. Não vejo muito sentido, não. Onde você vê outra empresa de energia sofrendo da forma como a Light está sofrendo? É um case específico dela. O furto de energia no Rio de Janeiro realmente é bastante difícil de contornar. Bom, então lembrando aqui o que aconteceu com a Transição Paulista, ela no meio do ano ganhou 2 lotes bastante relevantes, né? E aí ela teve um comportamento de um pouquinho de volatilidade, mas fechou no 0 a 0. Só que ao final desse pregão aqui desse dia, ela fez uma apresentação tão legal, eu até fiz um vídeo no dia seguinte, o negócio trouxe uma certa... Foi um lote legal, foi um lote bastante interessante, então o mercado teve um ânimo bastante forte no dia seguinte, em dia meio zoadinho de Ibovespa, mesmo assim ela subiu bastante, mas no final das contas ela acabou entregando a alta, aquela velha animação que depois retoma a boa parte, né? Então fechou apenas com 1,35 de alta. Aí depois ela foi seguindo sua própria volatilidade aí do Ibovespa, tal, zigue-zagues. Aí começa a dar uma animadinha normal junto com o Ibovespa. Ela tava meio que seguindo com o Ibovespa. Então assim, um pouquinho animadinha, mais do que o Ibovespa, e depois seguindo o Ibovespa. Aí ela começa não só seguindo o Ibovespa para baixo, como a questão do, puxa, cadê os dividendos? E aí, então, teve mais quedas por conta dos dividendos, teve a questão da nota técnica da ANEEL, ela teve os seus próprios ruídos aqui. E dá para dizer que um pouquinho aqui foi o impacto do leilão, porque ela ganhou o leilão, ela adiou o anúncio de dividendos, que aconteceu no fim aqui do ano, que ela até deu uma animadinha novamente e depois voltou a cair, e é a questão toda aí dos ruídos próprios dela. Então dá para dizer o quê? Que ela foi levemente positiva no primeiro momento, depois o mercado ficou falando, puxa, cadê os dividendos? E daí depois foi consumido pelos próprios ruídos aí, que foi acontecendo com a Transição Paulista, mas de modo geral dá para dizer que foi neutro, né? Foi bem neutro. E aí a gente vê aqui no leilão do fim do ano, ela praticamente seguiu o Ibovespa, porque ela não ganhou nenhum lote, teve até uma perda de uma área ali que era esperado para ela, na questão ali da Alupar, mas aí depois ela conquistou de volta, enfim, né? E aí ela seguiu aqui seu próprio caminho, agora vendo essa maravilha não, essa infelicidade aqui dessa alta, né? Infelizmente. Enfim, então a gente viu aqui que na Transição Paulista teve um impacto levemente positivo, depois talvez levemente negativo, e meio que não mudou muito o jogo, né? O mercado ficou pesando o longo prazo com o curto prazo e no final das contas não fez muita coisa. Já a Taesa, a gente viu que no meio do ano ela ganhou um lote bem pequeno, né? Ela teve um comportamento parecido com a Transição Paulista, só que ela caiu um pouquinho mais nos primeiros momentos aqui do que a Transição Paulista, mas depois ela seguiu o Ibovespa normal, com a sua própria realidade, aí a questão do GPM, a questão de toda aquele medo lá da própria Taesa, né? Ela seguiu a sua realidade, nada a ver com o leilão aqui, e no fim do ano ela ganhou 2 lotes de transmissão de energia. O que aconteceu na sequência? Ela foi subindo, mas foi porque todas as empresas estavam subindo, ela seguiu muito aqui o Ibovespa. Para a Taesa, eu diria que também não influenciou muito não, né? Ela praticamente fez o mesmo percurso da Transição Paulista seguindo Ibovespa quando ela venceu esse lote aqui. No dia seguinte ela venceu o lote aqui, subiu 0,45, no dia seguinte após explicações caiu 0,45, então assim, meio que não mexeu muito o jogo não da Taesa, ela seguiu sua própria realidade aí, outras preocupações, muitas vezes até inclusive bestas, mas seguiu seu próprio mundinho aqui, não ligou muito pro leilão de transmissão.
Mas quando nossos olhos se viram para a Neoenergia, aí as coisas foram muito diferentes. A Neoenergia já estava numa pegada um pouquinho de queda, os próprios ruídos e tudo mais, e aí ela ganhou o lote de transmissão de energia e ela simplesmente seguiu uma queda muito forte, que depois sim culminou numa recuperação com o Ibovespa subindo, né? Ela seguiu o Ibovespa e aí ficou naquele zigue-zague caindo, né, por conta de todos esses ruídos do mercado, agora subindo com a taxa de juros aí. Mas era bem nítido que esse momento aqui foi por conta do leilão. Me lembro muito claramente disso, tá? O pessoal, quando ela ganhou o leilão, já começou a cair na hora ali. Ela chegou a cair, então, ó, 15%. Por quê? Primeiro ponto, ela tinha uma dívida bastante alta, ela era uma empresa que não é exclusivamente transmissão de energia, ela tinha dado uma impressão que não iria disputar com muito afinco aqui os leilões de transmissão, e do nada ela é a grande vencedora dos leilões de transmissão, então o mercado não gosta de duas conversas, o mercado gosta assim, puxa, eu não quero ganhar no leilão de transmissão, e que não vá fazer então grandes riscos. Só que a Neoenergia não fez isso e o mercado ficou bastante chateado, caiu 15%, e quem comprou a queda se deu bem, teoricamente, porque a ação disparou depois, seguiu o Ibovespa até com um ganho aqui. Só que aí outros ruídos. Essa queda aqui aconteceu por conta da Selic, né, tudo mais, até se recuperou agora, mas é uma outra história. Isso aqui são outras histórias. O fato do leilão de transmissão fica bem nítido. Caiu, eu posso garantir 100% que foi o leilão, lembro das conversas todas, e a recuperação depois com uma animadinha do pessoal vendo, puxa, né, acho que exageramos, aquela velha história. Então aqui na Neoenergia foi uma grande oportunidade. E buscando aqui na minha memória, eu vi o pessoal já batendo em empresas endividadas que ganham leilão, como a Equatorial Energia. Olha que é uma Equatorial, uma empresa que o pessoal não costuma duvidar, né? Vi também acontecer com a CPFL Energia, não necessariamente em leilão de transmissão, mas ela comprando outra empresa de transmissão de energia que o pessoal viu que foi um pouco caro. Então, assim, o pessoal às vezes exagera bastante, depois retoma. A gente viu que a CPFL Energia depois começou a subir infinito, mas ela teve ali um momento de ruído dela que também durou um certo tempo, até mais do que a Neoenergia. Então, às vezes, a retomada vem às vezes rápido, quando o Ibovespa ajuda, ou às vezes demora. Ela poderia ficar como a CPF Energia, que ficou aqui num negocinho mais tempo e depois disparou. Não vou mostrar a CPF Energia porque não foi bem um leilão de transmissão, mas assim, acontece muitas vezes esse tipo de comportamento. Então, assim, a minha opinião é que eu vou aproveitar caso caia. Obviamente, eu vou dar uma olhada no que a empresa está falando, é muito legal e tudo isso. Mas, por padrão, eu vou gostar, né, de uma queda aqui. Então vocês entenderam, né, que pode ser sim que caia, mas a nossa torcida é um pouco difícil, né? Infelizmente o mercado tende a ter uma reação mais puxada para o neutro. E aí aos poucos eles vão digerindo essa questão toda aí. Às vezes até um não anúncio de dividendos pode acabar pesando. E é por isso que eu gosto tanto quando a empresa atrasa o anúncio de dividendos, dá aquele caos, o pessoal bate nas ações, aí é que eu gosto de comprar. Enfim, né, cada um segue a estratégia aí. Considere se tornar membro do canal, você tem o dividendo previsto dessas empresas, o preço teto. E se você não conhece o mundo de opções, te ensino do zero até um nível mais avançado. Vale bastante a pena você conhecer o meu curso de opções. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!